Salve, salve, galera! Nós aqui, eu, Murilo, juntamente com a minha parceira de todas as horas aqui, a Carol, em mais um episódio para vocês. E dessa vez, assim como todas, vocês vão se surpreender. Para aqueles que já conhecem, né, essas convidadas, não vai ser uma surpresa, só a confirmação do que a gente vai falar aqui. Mas para quem ainda não conhece, vai ter a satisfação de conhecer aqui uma dupla hoje, duas irmãs. A mulherada está dominando o mundo, Tomando né? conta, né? Tá tomando conta, dominando o mundo e não é para menos. E essa mulherada chegou aqui, tá, para trazer para vocês um conteúdo aqui, informações, histórias de vida aqui fantásticas. Eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que elas têm para trazer aqui para a gente hoje. Antes mesmo de trazê-las para a mesa, Carol tem um recadinho aqui para vocês da nossa atuação enquanto profissionais, né? Olá, pessoal. Falando então da nossa empresa, nós somos especialistas em financiamento imobiliário. A nossa empresa é Contrate Consultoria. Entre lá no nosso perfil. E a gente fica lá em Cachoeirinha, no centro de Cachoeirinha. Passem lá para tomar um café com a gente, saber mais detalhes de financiamento, o empréstimo consignado também. A gente passa todas as informações para vocês, corretores, clientes, fiquem bem à vontade. E a gente também atua na região metropolitana, não só em Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Porto Alegre, outras cidades aqui próximas de Porto Alegre também a gente atua. Então, fiquem atentos. E hoje a gente tem um dia mega especial, né? Uma dupla aqui de peso. Uma dupla que, de forma particular, a gente tem uma satisfação grande de recebê-las, né? Porque tem acompanhados aí, quanto tempo? 2 anos quase, né? Vai fechar dia aí 2 anos. Dia 23 de junho faz 2 anos. Vai fazer 2 anos de Carol, que a gente acompanha. Acompanhando aí há um tempo já, e já foi suficiente. Tem aquela frase, agora me fugiu o nome, que o valor das coisas não está no tempo, né, que elas duram, mas na intensidade. É sempre intenso, porque a gente está ali, né, todo dia. Na verdade, eu preciso retornar até ficar mais intenso. Mas já trazendo as duas irmãs, as duas L3. L3, gente, olha, L3 a gente vai explorar bastante isso aí, mas é um certificado, é um título, é uma classificação dentro do CrossFit, a gente trazendo o mundo do CrossFit aqui, né, para poucos, tá? Essas irmãs são certificadas, né? Ela vai falar sobre isso, um certificado dificílimo, né? Raríssimo, que é o L3, as duas são L3. Então é uma satisfação enorme termos as irmãs aqui, Raquel Michelon, e Mariana Michelon. Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Satisfação gigantesca estar aqui. Eu imagino a agenda apertada que né? Box cheio e toda hora aula. Graças e a procura. Empresários, vocês, né? Largaram Isso. todos os negócios, alunos, a comunidade. São irmãs, são empresárias, são atletas, né? São professoras, são L3, é tudo. Então, a gente tem aqui uma riqueza que tem aqui de conteúdo aqui na mesa hoje. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, tá? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, são nossos alunos, né? São parte da nossa comunidade e a gente também fica muito feliz de ver o sucesso de vocês aí no trabalho de vocês. Obrigada. É para isso que a gente treina. Antes mesmo de entrar na atividade física, né? Queria ouvir de vocês como foi esse passado, de onde vocês vieram, como que começou, teve um ingresso da atividade física na vida de vocês, mas não o CrossFit agora, mas quem eram vocês, como eram vocês antes disso, criança, adolescente, como foi que vocês vieram nesse mundão até cair na atividade física, né? Pode começar, os mais velhos primeiro. Então, o meu ingresso no esporte foi bem jovem, lá pelos meus 3 anos de idade, meu avô já começou a... 3 ou 13? 3. 3 anos de idade, meu avô já começou a me incentivar a jogar futebol, a se movimentar de certa forma, mas sempre direcionado para o futebol, era uma paixão dele, né? Então, a partir dali, eu já tive um suporte, principalmente do meu avô nessa parte, mas meus pais também me deram suporte na parte de se manter dentro das escolinhas. Depois, fui ensino fundamental, ensino médio, sempre bolsista pelo colégio da UBRA, né? Então, foi toda essa base que me deu um suporte para que eu pudesse ir depois para os Estados Unidos. Eu acabei indo jogar futebol fora do Brasil, graças a esse futebol que estava sendo instaurado aqui, né? Mas eu fazia outros esportes junto, até pela questão da minha bolsa, e fui, de certa forma, estimulada no esporte desde muito cedo, né? O CrossFit veio depois, mas
foi o que fez sentido de tudo no final. Então, eu sou muito grata por tudo que o futebol me trouxe e contribuiu para minha formação, não só atlética, né, de performance, mas também como pessoa, assim, saber jogar em time, saber trabalhar em equipe, saber lidar com frustrações, perdas e ganhos, né? Mas hoje em dia eu também sou muito grata por ter se fechado esse ciclo e ter iniciado outro dentro da área do CrossFit, que é onde eu me encontro hoje em dia, trabalhando com a minha irmã, trabalhando para minha família e para nossa comunidade. Ah, que legal. Eu não fui tão cedo e nem uma mas 3 modalidade anos, né, Raquel, também, daí em já... específico. A minha modalidade era fazer arte no condomínio. Mas a gente, né, minha mãe é professora, pedagoga, minha avó é professora também, e elas viam, assim, de certa forma, nossa, como agora a caçula vai se encaixar nisso, né? E elas tentaram me botar na natação, tentaram me botar em várias coisas. Não emplacava nada. Tentei até basquete, com essa altura toda, terror total, mas tentei, né? E eu tenho memórias bem afetivas, assim, desses esforços da minha avó e da minha mãe, assim, principalmente na fase do balé. Mas eu nunca me senti muito delicada, e aí do balé fui para danças urbanas. Das danças urbanas fiquei 9 anos dançando na escola, e foi os meus professores da dança, assim, que me falaram, que me mostraram, né, pelo próprio amor que eles tinham da aula, que eu achava aquilo lindo. Eu pensei, não, eu quero fazer isso também. Então, eu entrei na educação física mais pela dança. E aí, na minha primeira aula de dança para criança, aí eu já pensei de novo. Aí, fui mais para a área da academia, fui para o funcional. Então, e o funcional me conectou com o CrossFit. Foi muito legal também toda a trajetória de onde eu fui me achando. E eu já tinha, no funcional, eu já tinha gostado muito, assim, da experiência, né? Que o CrossFit também tem muito do movimento funcional. Mas eu tinha uma chefe muito massa, assim, que ela era atleta de CrossFit. E ela já era master naquele tempo. E eu já achava muito legal, né? Pô, ela mais velha ainda, fazendo tanta coisa massa. E aí aquilo me instigou. E aí foi indo até chegar nisso. Mas a educação física foi minha primeira faculdade. E aí... Mas a base mesmo de vocês duas, pelo que eu consegui captar aqui, já é uma coisa familiar. Então, o movimento, o incentivo, acho que isso é bem, bem legal a gente começar falando, porque as famílias, né, a base de tudo, acho que é bem importante para que a gente consiga ingressar as crianças no movimento. Sei que vocês também têm um projeto com kids. Tem um exemplo, né? Querendo ou não, vocês foram um dos primeiros, assim, casos contrários, porque quem trouxe vocês foi a Duda. Sim, né? Meu Kids. Mas geralmente é o contrário, né? São os pais que fazem o CrossFit e aí trazem as crianças, uma vez que o lugar oferece essa aula também, né? Ali a gente acabou encontrando a Duda e a Duda acabou encontrando vocês. Foi o caminho contrário, mas é, de certa forma, a ideia nossa dali, tá né? pulando uma parte dessa história, tá? A Carol foi minha aluna em 2017. É verdade. Viu? Antes da Grau. Sim, mas eu digo ali na Grau, né? Que começou uma jornada forte do CrossFit, foi através... A Duda puxou, mas a Carol teve aquele contato inicial ali com a Raquel. O que eu achei interessante de vocês ali na infância, adolescência ali, então, é que vocês experimentaram outras atividades físicas para saber, então, ter um poder de escolha, né? Isso aqui eu gostei. A Raquel falou, fiz a natação, o basquete, a Mariana jogou o futebol e teve academia. Então, foram várias experiências até desencadear numa paixão que se tornou a vida de vocês ali. Eu acabei fazendo até um mestrado que ele tinha um foco no futebol, né? E, como eu disse, eu sou muito grata por tudo isso, eu não desfaço de nada, muita coisa se aplica, né, num contexto de aula, na forma que a gente vai tratar um aluno, na forma que a gente vai trazer uma evolução ao longo do tempo, mas as coisas se encaixaram melhor no CrossFit, não por o CrossFit ser um esporte melhor, mas sim por ser mais sustentável ao longo da vida. Tu não vai ver uma competição, por exemplo, de um campeonato brasileiro de pessoas com mais de 50 anos. Não tem, né? Já no CrossFit a gente tem isso como campeonato, mas também tem como sustentável no sentido de tu pode ir todo dia, tu pode fazer parte de um grupo todos os dias e ir melhorando a tua saúde, não só fazer por fazer. E isso eu achava quando eu trabalhava, né, na área do futebol e eu jogava futebol, era algo que ficava um pouco distante, assim, de entender.
o que eu faria quando terminasse futebol para mim, né? Uma das formas que eu me encontrei no CrossFit foi pós a minha segunda anorexia, né? Todo ser humano, ele é criado a partir das frustrações, né? A gente vai levantando, vai caindo, levantando e se descobrindo. E depois da minha primeira anorexia foi quando eu me dei conta que, então aqui no Brasil não tá talvez sendo o melhor ambiente para mim, vou para os Estados Unidos. Na minha segunda anorexia foi quando terminou o futebol para mim. E toda a minha formação infantil, desportiva, ela foi me preparando para eu ter performance. E ninguém me preparou para quando eu ia terminar. E foi muito triste. E a gente percebe quem tem outras conexões, né, com pessoas que trabalham dentro do meio do futebol, que colocaram toda a sua expectativa ali e teve um bom tempo, quando termina é uma depressão total. Sim, a gente vê muito, né, esses jogadores de carreira, eles não são preparados para continuar o fim, né? E é algo muito intenso e daqui a um pouco, olha, não tem mais daqui a pouco deprime. Então, eu também sou grata a essa depressão que eu tive, que foi onde eu me encontrei de novo dentro do CrossFit, né? E o CrossFit me deu aquela mentalidade de, tipo assim, eu não preciso parar. Eu posso continuar me desenvolvendo ao longo da vida simplesmente pro meu bem-estar, que não era uma coisa que eu pensava. Realmente, assim, acho que, não sei se todo mundo se dá conta, né? Eu me lembro exatamente do dia que eu me dei conta que eu ia envelhecer. E foi na minha primeira aula de CrossFit. Na minha primeira aula de CrossFit, foi Valentine's Day, né? Que é 14 de fevereiro lá nos Estados Unidos. Eu tava lá e aí era treino em dupla, por ser Valentine's, né? Aí me botaram com uma senhora. E ela tinha uns 50 e poucos anos, assim. E naquela época eu tava com uns 25. Barbada pra mim. Eu pensei assim, né? 50 e poucos é muito velha. Né? Naquela minha mentalidade, até então, era o que eu conhecia de muito velho. E aí eu pensei assim, olha, então me conhecem, né? Sou atleta. Olha, eu tive joguei futebol profissional, joguei dobro da minha idade. num nível super alto lá nos Estados Unidos e tal, e agora eles querem me botar com essa senhora. Pensei, né? Eles não me conhecem. E aí fui. E a senhora mandou muito bem. Não era nenhuma super atleta, mas ela me impressionou de todas as formas possíveis, né? A gente tava de casaco, tava muito frio. Quando ela tirou o casaco, eu vi o porte atlético dela, eu fiquei assim, eu quero ficar assim? Eu pensei assim, eu nunca pensei antes que eu ia envelhecer. A minha vida era aquele dia, aquela temporada no futebol, e eu não imaginava que um dia ia envelhecer, né? Então, o CrossFit para mim foi a entrada de pensar sobre o meu futuro. O que eu ia fazer a partir dali? Mas assim, ó, acho que meninas... Posso falar meninas? Né? Acho que é legal a gente falar sobre esse depoimento, porque muitas pessoas têm o CrossFit como algo só para jovem. E alta performance. Meu pai falou esses dias lá em casa, minha filha, CrossFit não é para ti. Daí a gente começou a rir, né? Não, pai, aí vai explicar, mas... Porque as pessoas têm essa mentalidade de que é alta intensidade, que é só para jovem. Então, é um momento que eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes que não, né? Para qualquer idade. Inclusive kids, né? Nós aqui, os master, qualquer idade mesmo. Eu até prefiro que a Raquel fale mais sobre essa parte, porque eu sei que hoje eu sou outra pessoa, né? Comparada a como eu comecei, mas pensa... Foram, desde os meus 3 anos até os meus 20 e poucos anos, influenciada a ter um pensamento de performance e volume, que é o que a gente, no mundo, é levado a pensar. E a Raquel já era o pensamento contrário, ela já teve uma formação mais voltada e mais pensando em desenvolvimento do ser humano, né, ao longo da vida. Então, acho que ela também pode falar de uma forma melhor até do que eu. Eu até estava pensando, a gente falou, dos nossos exemplos na infância, né? E o meu avô mesmo levou a Maria mais para a escolinha do futebol. E a minha avó e minha mãe mais insistiam isso na dança, assim. Mas eu acho que para nós duas, a gente teve em casa mesmo um exemplo de atividade física no nosso pai. Então, a gente mesmo envelhecendo, parecia que o nosso pai não envelhecia nunca. Porque o pai sempre foi muito da alimentação saudável, de correr, da atividade física. Quando a gente, sei lá, eu tava acho com uns 8 anos, talvez, a Maria ali pelos 12... A gente se mudou para uma casa e meu pai colocou, tipo, um trapézio no meio da sala, assim, que era... Com uma corda. E a gente, ali foi o nosso primeiro CrossFit, praticamente, né? Porque o pai gostava de se pendurar de movimentos ginásticos
ao ar livre, corrida e coisa. Daqui a pouco tava meu pai com os pezinhos em casa. Ele tava sempre se umas movimentando, caneleiras. né? Sempre, e até hoje, né? E, pô, meu pai chegou nos 60 anos super bem. Hoje tá aparecendo resquícios do envelhecimento, mas é normal. E eu quando entrei na educação física, foi já de cara uma das primeiras coisas que me pegou. Porque eu percebi que a dança escolar que eu fazia, ela era escolar. E acabou a minha escola. Então, acho que eu já fui chamada pra essa atenção mais cedo, assim, né? Da vida. E de cara eu já fiz uma cadeira sobre envelhecimento que foi muito legal, onde a gente começa a perceber que é normal que a gente perca equilíbrio, que a gente perca a massa muscular, que os nossos tendões fiquem mais propensos a se lesionar. Então, também, logo nessa fase, a minha avó, ela teve um acidente que a gente demorou muito para insistir para ela fazer uma academia. Ela foi nessa segunda aula e alguém deixou bagunçado, assim, né? Que algumas academias têm uma cultura de deixar os pesos ali para o cara juntar depois. E aí, a minha avó tropeçou num pezinho. E no que ela tropeçou, ela quebrou no meio o húmero. E aí ela teve que fazer uma cirurgia, porque ela já tinha um princípio de osteoporose. Hoje já está mais consolidado, porque ela criou um trauma da musculação, né? Mas aí eu morei com ela até ela cicatrizar bem e ajudando. E aquilo também já me chamou muita atenção. E até hoje o maior perigo do envelhecimento é o risco de quedas. Porque a pessoa cai, quebra, fratura, ela cria traumas, ela fica com a funcionalidade, né, do dia a dia já devastada, daqui a pouco tem que levar as mais compras limitado. do mercado, já fica mais difícil. Se já morava num quarto andar, esquece, daqui a pouco vai ter que se mudar para uma casa, um térreo, né? Então, são coisas que a gente pensa assim, pô, vocês moram numa casa de 2 andares? Isso. Vocês pensam em se mudar? Com certeza não. Por enquanto, Vocês né? querem ter saúde para poder morar nessa casa e criar muitas memórias pro resto da vida, né? Para ver os filhos crescer, os filhos dos meus filhos, e isso foram coisas da nossa criação, assim, de estar muito presente com meu pai e com a minha avó e ver as necessidades e as diferenças de como eles viviam. Então, eu já gostei muito, assim, acho que esse foi o estralo que fez eu pensar, nossa, acho que eu não quero dar aula de dança, porque na minha realidade só tinha aula de dança escolar, infantil. E aí eu descobri a academia onde me davam acesso a adultos, assim. E aí quando eu descobri que podia ter uma aula coletiva, pô, eu era da dança, né, em grupo, uma aula coletiva de atividade física, achei incrível. Então foi a minha pegada, assim, para esse Então lado. você já tinha, já é nato o cuidado, né? Cuidado com as pessoas ali, que começou ali dentro de casa mesmo. Era a sua avó, né? Sim. Já desse cuidado, você queria cuidar mais, dar sequência em cuidar e evoluir, ou então evitar que chegasse num ponto onde a pessoa pudesse, ao longo de certos anos ali, fazer um preventivo de uma atividade física para não chegar num ponto de qualquer esbarrão ali, machucar um osso e entrar numa cirurgia já numa idade avançada. É mais um sentimento de cuidado que você já estava tendo. Claro, ali, né? e dependendo da idade, né, qualquer cirurgia se torna muito mais perigosa. Ah, vai ter uma anestesia mais pesada. Pô, tem que estar com o teu coração também funcionando bem para suportar todo aquele estresse, né? Até mesmo cicatrização. Tudo tá um conjunto de informações sobre a nossa saúde que a gente precisa estar com tudo em dia no decorrer dos anos. E falando sobre o CrossFit em si, né? Muita gente não entende qual é o objetivo do CrossFit. A gente pergunta para um aluno muitas vezes, é emagrecimento rápido. Ou é fazer um treino funcional em alta intensidade e variar bastante. Também é um objetivo de uma programação. Expor a pessoa a uma intensidade alta, né? Não é intensidade máxima, é intensidade alta e relativa da dela, né? A minha é diferente da Raquel, diferente da de vocês e assim por diante. Então, a gente sempre respeita cada individualidade e a funcionalidade, ela tá como fator principal. Se eu não sou funcional ao longo da minha vida, já não é CrossFit. Então, qualquer coisa que pode diminuir essa funcionalidade já foge um pouco dos princípios do CrossFit, né? O objetivo do CrossFit, lá na sua essência, é desenvolver a capacidade de trabalho do ser humano, ou seja, a sua funcionalidade ao longo da vida. Para tu ser independente com 50, com 60, com 70 anos. Porque a gente faz com que tudo seja um pouco mais desenvolvido ao longo do tempo, no sentido de, eu vou gastar um pouco mais para ter o meu rosto de um jeito, o meu peito de um jeito, a minha perna de um jeito, a minha barriga de um jeito, mas quando eu tiver com 60 anos, isso vai ser o que é mais importante para mim? Que a minha cara esteja dessa certa forma,
mas eu não consigo alcançar uma coisa em cima de uma prateleira. Pegar o neto no colo. Exato, não agachar, consegue... Acho que esse é o ponto mais importante, assim, as pessoas não conseguem enxergar o futuro nesse sentido. Claro, Né? e é natural também que, como sociedade, tudo é levado a gente a entender que o que é importante é estar bonito, né? É estar bonito perante um padrão. Mas se tu não tá funcional, adianta tu tá bonito? Adianta estar sentado numa cadeira sem conseguir se mexer direito? Ou ter que pedir ajuda até mesmo para fazer tuas compras do dia a dia, que hoje em dia ninguém mais faz o que a gente chama aqui, que eu não conheço, o rancho, né? Poucos, a minha mãe ainda faz assim, de fazer compras do mês inteiro, né? Tipo, mas até isso, fazer compras do mês inteiro é um trabalhão, né? Eu lembro de quando a gente estava na pandemia, meus pais compraram um montão de coisa uma vez só. Que trabalheira que é tirar do carro, botar lá para dentro, guardar as coisas. Então, tu imagina, ao longo da vida, a gente chegar nos nossos 60, tu vai precisar dos teus filhos para sempre, para ajudar. Tu não vai poder ter autonomia de... Não, eu mesmo vou ali atrás, trago atrás ali, eu digo, porque atrás da casa dos meus pais tem um mercado, né? Vou ali no mercado e pego 4, 5 sacolas em cada braço e dou conta de trazer, né? Se eu precisar mexer um móvel dentro da minha casa, eu vou dar conta de fazer, eu vou ter que sempre depender de alguém, né? Então, para ficar bem claro, a gente sempre faz isso até na forma de apresentar. Quando uma pessoa vem e ela quer conhecer o CrossFit, a gente sempre apresenta o CrossFit visa isso, né? Tu tem teus objetivos individuais, e é natural, todo mundo tem, né? Eu quero perder um pouco de peso, eu quero cuidar um pouco da minha estética, eu quero ter um pouco mais de performance natural. Desde que a gente não fuja, a gente não vai ter atalhos, né? Tipo, pra não tem milagre. Chegar mais rápido nisso, comprometendo o objetivo principal, que é ter funcionalidade ao longo da vida. Dentro da nossa área é muito comum, por exemplo, até acontece de vez em quando, sempre acontece um aluno, mas não tem alguma coisa que eu possa tomar? Tem, com certeza tem. Água? Mas se eu não tomasse para mim, se eu não recomendo para minha mãe, que é nossa aluna aqui também, eu não vou te recomendar algo que eu não faria para mim, né? E vai comprometer isso aqui ao longo da vida. A funcionalidade cuidado, ao longo da vida vai ser comprometida. É igual o investimento, né? Se eu recebo meu salário hoje, eu posso usar ele todo hoje e esquecer que eu tenho os próximos dias do mês, ou eu tenho que me organizar para usar ele de uma forma que qual seja... é o risco disso, né? Exatamente. Se isso vai causar algum problema futuro na minha saúde, aí não vale a pena, né? Arriscar tanto. Assim, ó, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que o CrossFit? Porque, assim, tudo isso que você falou, vocês têm essa ideia cada vez mais forte e essa convicção, essa certeza de tudo isso, hoje, depois de vivenciar bastante coisa, né, do CrossFit. Mas, por exemplo, quando eu tinha lá meus 17, 18, 20 anos, não faz muito tempo, tá? Tem só uns 2 anos. Nunca ouvi falar em CrossFit, não tinha isso, não existia. Daí, como foi esse estalo na vida de vocês? Por que o CrossFit, né? Houve uma vivência inicial e depois gerou valor para vocês? Como foi esse ingresso? Quando foi? Em qual momento de vida foi? E a partir daí, aí deslanchou, virando, além da paixão pela atividade física, como vida de vocês mesmos, né? Na verdade, eu acho que a Maria riu no mesmo momento que eu, porque essa é uma pergunta que a gente já costuma usar ela até mesmo em entrevista. Tipo, para ser parte da nossa equipe, né? Porque como a gente acredita, a gente também quer saber por que a pessoa acredita. E hoje, assim, ainda mais nesse momento de tanto estudo, eu tenho isso quase uma frase muito clara, assim, né? Mas hoje eu diria que é porque o CrossFit dá resultado. Então, a intensidade, a funcionalidade traz resultado. E aí vem uma segunda pergunta, né? Mas o que é resultado? E o resultado, no nosso sentido mesmo, é qualidade de vida. E é curioso, assim, que a gente estava trocando essa ideia, eu estava pensando, durante toda a minha graduação, e olha que eu fiz licenciatura e depois bacharelado ainda, todos os termos de busca de qualidade de vida e exercício físico estão associados a envelhecimento. Mas não a meia-idade, pessoas normais. Né? E a gente está falando de qualidade de vida para pessoas normais, que daqui a pouco fizeram lá, participaram do brasileiro de levantamento de peso até os 23 anos e bom, perdeu sentido. E agora, né? Então, a gente realmente pensa na qualidade de vida para pessoas normais, da meia-idade, sei lá, que trabalham com outras coisas. Que não são atletas que não são necessariamente verdade, atleta né? de alta performance, né? De competição. E por que a gente não pode pensar de ter
uma boa performance na nossa vida, né? É porque a gente também não é levado a pensar o que a gente quer da vida, né? Ah, parece que é errado tu pensar assim, não, eu quero da minha vida ter a minha casa com a minha companheira, perto da casa dos meus pais, trabalhar só um turno, mesmo que eu acorde muito cedo e vá trabalhar até bem tarde e tenho o meu final de semana com os meus cachorros e esse é o meu objetivo de vida. Eu tenho tudo isso hoje. A gente mora, né, na mesma avenida que a Grau. A gente mora praticamente na mesma avenida que meus pais, porque eles moram atrás ali da avenida que é a Grau, né? É perto da casa deles. Eu faço parte da vida deles, faço parte da vida da minha irmã, faço parte da vida dos meus amigos, né? A gente tem a honra, assim, de ter a nossa profissão como nosso entretenimento, nosso bem-estar e aquilo que é o nosso objetivo ao longo da vida também, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa porque dentro do futebol eu sempre viajava muito. Viajava. E era super legal, né? Pensa, eu com acho que uns 22 anos já tinha visitado praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Já tinha viajado para fora do Brasil pelo menos umas 20 vezes e visto muita coisa, mas eu não pertencia a lugar nenhum. Então, o que o CrossFit me deu muito, assim, para responder a tua pergunta, é pertencimento. Eu posso escolher com quem que eu vou conviver, quais são as pessoas que elas se assemelham, né, no pensamento comigo, para a gente caminhar na mesma direção. Não precisa ser junto e tem que ser uma doutrina onde eles têm que acreditar da mesma forma que eu. Mas, ó, tu acredita nessa vibe? Tu tem esse pensamento? Vamos nessa mesma pegada, nessa energia? Vamos junto? Acho que a nossa equipe, a gente nunca teve tão alinhado, principalmente com essas intenções, né? Se for ver, ali a Carol, ela tem a mãe dela também treinando ali, né? Nós temos os nossos pais treinando ali. A Raquel, além do Gui ser esposo dela, aluno, também é professora ali. A minha esposa também é aluna ali. Os familiares do Felipe, que é nosso professor, também estão ali, né? Desde as irmãzinhas dele que fazem o Kids até a avó dele que está fazendo a nossa aula 60+, a mãe dele também na sala, o irmão dele que trabalha com a gente. Então, é um lugar muito cheio de família, né? A Juliana hoje também tem o irmão dela treinando ali. E para mim, realização e resultado também é isso. Algo ser tão bom para ti que tu quer trazer tua família. E a gente percebe que algo tá dando certo, e esse é o nosso resultado quando, pô, eu me sinto tão bem aqui, eu quero trazer meus familiares. É o nosso maior feedback, assim. Esse é o maior valor, né? Eu acho que a gente teve uma aluna agora trazendo a avó dela de 75 anos, né? E a gente ficou assim, que legal ela sentir essa confiança no nosso trabalho, ver o quanto que a gente se dedica para saber assim, não, esse aqui é um ambiente seguro para minha avó também, né? E tem sido também uma experiência incrível trabalhar com essa idade dos mais velhos, porque faz todo sentido com o que é CrossFit. É para isso que a gente está trabalhando. Está trabalhando para chegar lá nessa idade mais funcional, mais autônomo, né? Tipo, ter mais autonomia, ter mais funcionalidade, mais felicidade, porque tu ter autonomia é o que te traz felicidade, né? Quando a gente fica dependente, até mesmo nos processos de trabalho, né? Eu tenho uma situação lá com a minha empresa de segurança do trabalho, que não sai do lugar, aquilo te estressa, porque não sai do lugar. Imagina no teu dia a dia, coisas que tu não consegue, né? Porque tu tem que precisar de alguém. Então, nosso objetivo principal é esse. E acho que sou muito grata pela estrutura que a CrossFit nos permitiu ter. Eu não preciso pensar em ter uma empresa gigante. A gente tem uma empresa pequena, uma empresa familiar, que é sustentável, que a gente dá o nosso melhor ali todos os dias. E no outro dia é outra missão. E vamos de novo, sabe? É um desafio tanto na questão de aprendizagem quanto na questão de ensino. Porque a gente... né, aprende enquanto a gente ensina e ensina enquanto a gente aprende também. Eu queria, só acrescentando que a gente estava falando desse público variado, desde as crianças até os mais velhos. E eu também, a gente ainda não citou as grávidas. A gente teve um baby boom ano passado, né? E agora as mamães, além da gente poder acompanhar toda a gestação, a gente viu nascer e a gente tá vendo agora as mamães de volta pós-gestação, e que também é uma oportunidade gigante de aprendizado, né? Foram 9 gestantes no mesmo período. E que é o que prova que é para todo mundo, né? E tem como adaptar o CrossFit para todo mundo, tem como todas as mamães grávidas, em todos os níveis da gestação fazer com o cuidado necessário. Não quer dizer que vai chegar lá uma grávida 8 meses fazendo a mesma carga, o mesmo movimento que a Maria está fazendo. Cada um vai fazer dentro das suas limitações,
de acordo com as restrições do seu corpo, né? E é muito gratificante, assim, também ver elas querendo voltar e confiando bastante no nosso trabalho. Então, E a Inclusive- evolução. comprova que é para todos. Inclusive, teve um treino lá no ano passado que eu não sei qual das duas que foi a culpada, ou se foi as duas também, né? Por montar Lembra? aquele treino, que era o treino O treino simulado. da Karine. Era simulado de grávida, né? Isso, Então a tinha que gente segurar a pegava bola. a bola, segurava aquela bola desse tamanho e subia nas. Nossa, Meu Deus, né? quase morri com aquele treino, cara. Você imagina, né? Aí era o quê? É simular o dia a dia de uma grávida já no Até fim um da treino. gestação, né? Ela subiu uma escada de 15 degraus, por exemplo. Era uma simulação ali de coisas do dia a dia. Se agachar com aquele barrigão ali para fazer alguma coisa. Falei, caraca, mano, tem que valorizar mesmo, porque não é Mas mole, tá? a adaptação, acho que é uma forma de inclusão. E isso é uma coisa que o CrossFit, ele tem esse preconceito que as pessoas, né, que não conhecem, colocam. Então, acho que hoje esse debate aqui vai abrir muito, porque as pessoas têm grávida Não fazendo pode. CrossFit, não pode. O master Imagina, não pode. master, criança. Imagina. Ou o gordinho, não pode. Ou o que é muito magrinho, não tem não pode. É porque assim fica parecendo que o cara já tem que ser atleta para fazer crossfit. E na verdade, Ou aquela impressão de... eu até estava comentando com o Murilo há um tempo atrás. Eu tinha o preconceito. Eu não vou no cross. A Duda me convidou. Duda, a mãe... tô muito velha. E também só tem gostosa lá, Duda. E não tem força. Daí ela... Mãe, nada a ver. É, Aí e- cheguei lá, todo mundo igual, né? Tô dentro. E é exatamente essa questão da adaptação, né? Como tu falou, de ser uma forma de inclusão. E pra gente que é professor, é entender a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, por isso que é tão importante a gente estudar e a gente vai chegar nesse assunto do que é o L3, né? A gente estuda para poder ser um espaço inclusivo. Porque é muito fácil dizer que é para todos, mas não se preparar para receber um cardiopata, um diabético, um hipertenso. E o que eu faço quando essa pessoa chega e fala, não, tu não. Mas lá tá escrito no Instagram, para todos. E aí, como é que funciona, né? Eu tô preparada para receber essas pessoas? No grupo dos 60+, eu tenho mais gente hipertensa do que gente sem hipertensão. Então, eu tenho que estar preparado para trabalhar com esses desafios, se eu quero dizer que eu vou ser um espaço inclusivo. Da mesma forma, a gestante tem todas umas adaptações que eu preciso saber fazer para ter um espaço seguro para ela, né? Como a gente gostaria de ser atendida. Se eu vou num lugar, eu gostaria de ser atendido de uma certa forma. Então, a gente se prepara também com relação a isso, né? Acho que ficou bem claro para vocês que o nosso referencial primário de atividade física, de se movimentar, foi meu pai. Mas do outro lado, contrabalanceando isso, trazendo a referência de por que a gente estudou e por que a gente continua estudando, é a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito intelectual, assim, né? E hoje em dia ela é tão intelectual quando ela é física, porque ela também treina lá, né? É um bom referencial. Sim, já foi minha dupla já. No campeonato, inclusive, né? E cada vez se desenvolve mais. E a mãe foi uma pessoa que iniciou tarde a se movimentar. A mãe começou a partir depois dos 40, né? A fazer alguma atividade física, assim, com regularidade. Demais, né, também. E nunca é tarde, né? Porque ela começou mais tarde, teve os seus percalços, se machucou no joelho, não lembro nem o que foi correndo. No joelho dela, correndo, né? Na época que ela fazia mais grupo de corrida e tudo mais. Pois não foi, tipo, uma coisa que limitou ela pôde continuar depois de se recuperar, óbvio, né? Tendo a prática desportiva ali, e hoje em dia treina todos os dias, quando não vai, sente falta. E a gente também, né? Agora vai ter o treino Dia das Mães, a gente vai estar ali trazendo ela como a nossa referência, não só na área intelectual, mas na hora de ser atleta, né? A aluna ali dentro e tudo mais. Mas fica bem claro o quão forte foi essa mistura dos dois, né? E essa referência, uma pro lado atlético, a outra pro lado intelectual, que nos fizeram continuar estudando, né? É com muito orgulho que a gente buscou essa credencial, né? Explicando, a gente tem L1, L2, L3. L1 é uma entrada, né? Uma introdução ao CrossFit, é o básico para tu poder dar aula de CrossFit. O L2, tu tem a primeira chance de ter um feedback sobre como que tu tá ensinando algo. Então, além de ter outros aspectos, que é
tu entender temas comuns aos movimentos que a gente usa dentro do CrossFit, que são os movimentos funcionais, a gente também tem os aspectos principais, né, que são 6, para ser um bom treinador, para ser um treinador eficiente. Então, a gente passa por tudo isso e tem uma prática onde a gente ensina alguém, ensina um mini grupo e tem um feedback de fora para dizer assim, ó, isso precisa melhorar, isso tá legal e tudo mais, né? Quando é o L3, na verdade, só uma prova. Então, tu tem uma série de artigos, eles são mais de 100 artigos, com toda certeza, eles são tudo em inglês, a prova também é em inglês. Só aí eu já me ferrava Se eu não me engano, eu contei no sábado, 113. Artigos? Sim. Esses 113 artigos, eles são 113 artigos recomendados, mas existem mais artigos que podem te dar respaldo para ir com mais confiança dentro dessa certificação. E aí a gente tem um currículo que a gente lê, o currículo de nível 1, currículo de nível 2, que a gente relê, currículo Kids, currículo Master, né, que é esse público que a gente está falando. Aí a gente também tem o Scaling, que é para adaptar, saber adaptar e por que adaptar de acordo com a necessidade de cada um. Tem uma outra lista imensa de cursos que a gente revê antes de fazer essa prova. E isso é só uma prova. Tu dá teu jeito para estudar, tem que provar que tem um número de horas que tu já trabalhou, que tu tem de experiência, e vai e faz a prova. A prova são 160 questões, né? Onde durante 4 horas fica confinado numa salinha, assim, só tu, sem nada, né? Só tuas lembranças. Tem só um relógio fazendo a contagem regressiva. E te mostrando... Dá pra dar uma surtada boa, sem assim. pressão nenhuma. Se a saúde mental não tá em dia, é perigoso. E a ideia é essa mesmo, né? Te colocar na pressão, porque é uma responsabilidade enorme. Aos poucos, a gente quer mudar isso. Eu e a Raquel, nós fazemos parte de um movimento dos professores de educação física que quer mudar esse pensamento de que o profissional da saúde é o médico. A gente é profissional da saúde. A gente que consegue ajudar uma pessoa a se salvar antes dela precisar de um médico. O médico deveria ser o salva-vidas. A gente é o professor de natação. O seu médico faz CrossFit, que inclusive é um amigo, Rodrigo Jasbi, que ele tem um Instagram bem conhecido, que é o @SeuMédicoFazCrossFit. E ele traz esse outro aspecto, assim, de um médico que percebe que não trabalha com saúde, que trabalha com doença. Ele é cardio, né? E ele também é praticante, também fez o curso de nível 1. Mas faz todo sentido, né? Porque, na verdade, quando vai pro médico, já aconteceu, já tá doente. Exato, Então, a nossa luta é exatamente para que as pessoas não cheguem lá nessa necessidade de médico mais tarde na vida. E nem sempre precisa ser tão tarde na vida. Assim como eu disse antes, a dose é o que vai dar sentido se algo é bom ou venenoso, né? Se pode ser um remédio ou um veneno. Também pode ser, tu como profissional, também pode ser um instigador de fazer coisa demais, fazer volume demais. E a Raquel sempre foi a pessoa que, Maria, tá sendo demais, porque era esse meu pensamento quando eu era atleta, né? De fazer mais e mais coisa, de achar que aquilo ali que era a forma certa. Que era normal. E antigamente, eu vivia para treinar. Hoje eu treino para viver. E é uma chave que é importante de virar, né? Foi uma das coisas que aconteceu foi quando eu me dei conta que eu envelheci, foi quando eu conheci o CrossFit, e ao estudar foi que eu me dei conta que o que seria sustentável é eu treinar bem uma vez no dia, né, com qualidade, com intensidade, para que o resto do meu dia fosse mais prazeroso e a minha vida também fosse mais sustentável, porque a gente tem fase na nossa vida que eu tenho energia e tenho tempo para treinar 2, 3 vezes no dia, mas quanto tempo eu vou conseguir sustentar 3 treinos num dia? Quem é que consegue isso, a não ser que seja um profissional, né, que viva disso? E eu gosto dessa fala da Maria também, de pensar, né, que o médico trabalha com a doença, que a gente realmente trabalha com a prevenção. E aí a CrossFit mesmo, até no level 1 já, fala sobre a diferença, né, de saúde, doença e o fitness. Então, hoje a gente consegue agachar com 90 quilos nas costas. Mas no decorrer da minha vida, eu vou querer conseguir agachar. E daqui a pouco, a gente já ouviu casos de idosos, muito frequente. Meu médico disse que eu não posso agachar. Então, isso são padrões de movimento, tipo, não agachar, agachar e agachar com carga, que define que se eu estiver treinando, eu tô mais distante de não conseguir agachar. Assim como a gente fala, uma pressão normal, né, saudável, 12/8.
Bom, se eu sou atleta, a gente sabe que normalmente o coração do atleta, né, tem uma frequência cardíaca mais baixa, uma pressão mais baixa. Mas, então, acima disso é doença, né? Acima do 12/8. Então, significa que quando a gente está treinando, a gente mantém nosso condicionamento, a gente cria uma camada de proteção. Eu vou demorar muito mais para chegar naquele estágio de doença, de não agachar, de ter uma pressão alta, de ter um problema cardíaco, de ter um problema ósseo. Então, é uma camada protetiva para a gente ter qualidade de vida. Mas eu vejo também uma visão muito positiva, aí falando do meu exemplo, 40 e poucos, né? 40 e muitos. Eu vejo assim, o cross, ele me dá uma motivação. Ontem mesmo, a gente, uma reunião pesada o dia todo, aí eu olhei no relógio, 7 horas da noite, tinha tudo para não ir, né? Daí eu comentei com o Murilo, tô cansada. Aí olhei no relógio, 7 horas, 7h40, próximo treino, eu vou, tô cansada, mas eu vou. Cheguei lá, esqueci de todos os problemas, esqueci de tudo, cheguei em casa super bem. Então, assim, é algo que... Me tratou melhor até. Tratei ele bem. Tratou bem. Passou a tratar bem a partir dali. Então, eu acho que falando, claro, que é super importante essa questão da prevenção, né, da velhice saudável, mas o hoje. Então, muitas pessoas podem melhorar o seu dia a dia hoje com o casamento, com o trabalho, com o tratamento com os filhos, porque fica naquele ciclo vicioso de um clima pesado, ou até no próprio trabalho, foi um dia ruim, um dia pesado, eu só quero chegar em casa, tomar um banho e dormir. Mas daí não pensa na pessoa, né? Não na família ou até na sua qualidade de vida. Eu mereço ir treinar. Isso é legal, isso é bom para mim. A ideia é exatamente essa, porque está melhorando para si e para o ambiente, né? Enquanto eu estou melhorando minha autoestima ali, eu estou bem comigo mesmo, a tendência é que o ambiente... Pô, se eu estou mal, estressado, a reunião pesada, daqui a pouco, se eu não vou ali buscar uma alternativa de uma atividade física, né, adrenalina, aquela coisa, daqui a pouco eu estou levando esse peso da reunião até o momento que eu for deitar para dormir. Sabe que eu mesma, olha, profissional da saúde, profissional da educação física, eu acho que isso foi uma virada de chave até recente e digo tardia, assim, para mim, meu nível de experiência, né? Mas eu ficava indignada, às vezes a gente com uns pipinão pra resolver, a Maria ia treinar. Eu ficava assim, não, a Maria tá de brincadeira. Eu tô cheia de problema, que a Maria tem que treinar. E aí, hoje em dia, eu resolvi não, né? Mas eu comecei a enxergar que isso, na verdade, bom, eu tô no meio de um problema, eu não consigo sair dele. Daqui a pouco tu dá uma desopilada e quando tu volta, ele parece tão mais fácil. E aí, olha que curioso, né? Eu sinto que uma das coisas que me fez virar a chave foi ter um cachorro. Porque o meu cachorro, ele me cobra outras atenções que até então, eu não tinha que ter, né? E sempre que eu vejo que a Zoe tá muito ansiosa, Zoe é meu cachorro, eu penso, vou passear com ela. E, pô, se até meu cachorro precisa passear pra aliviar a ansiedade, quem dirá a gente, né? É uma atividade física do pet, a gente também precisa da nossa atividade física. O quanto isso é importante para a nossa vida, claro, na relação saúde, mas também eu gostaria de ouvir vocês na questão mental. Com certeza. Porque eu sei que, além da questão mental dos alunos de vocês, tem a questão de vocês também, porque é uma sobrecarga. Vocês atendem ali vários tipos de pessoa. Isso. Né? As pessoas que aceitam a opinião, as pessoas que não aceitam, aquelas que chegam, né? Eu não consigo fazer tal exercício. Daqui um pouco, né, entre aspas, culpando o boxe, o cross, ou a própria deficiência daquela pessoa de não conseguir atingir. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Foi muito importante tu trazer isso, porque hoje em dia a CrossFit também está se inteirando mais de saúde mental e introduzindo isso, inclusive, nos artigos que a gente lê, né? Para quem não conhece, né, o CrossFit ele é uma metodologia. Além da metodologia, existe uma marca associada a isso, porque houve todo um estudo, toda uma estruturação por trás. Por isso que existe uma afiliação que a gente paga e a gente acredita muito que é merecido porque a gente vê fazendo sentido para nossa vida, né? Não é que tu é melhor por ser afiliado. Não, a gente acredita no que a gente faz. Então, a gente acredita também que vale a pena pagar por algo que foi muito estudado para ser criado. E dentro dessa parte da metodologia, no site, eles têm um artigo todo dia. E tem artigos para a gente que é treinador, né? Desenvolvido para a gente saber algo
com relação a, sei lá, abordagem de treinamento ou como ensinar algo e tudo mais. E também tem partes que são, por exemplo, parte mais de dieta, né? Dieta eu digo no sentido de hábitos alimentares ou hormônios. Todos os dias tem alguma coisa nova saindo. E eu acho que é isso também que deixa o CrossFit mais apaixonante pra gente que gosta de estudar, desenvolveu esse gosto. Não é porque gosta de estudar, não é sempre que eu gostei de estudar, gente. Não fica achando que é isso, que as minhas professoras vão ouvir, elas vão dizer, como assim? A Carla, que é minha aluna hoje lá na Grau, né? Também vocês conhecem a Carlinha. Ela já foi minha professora no ensino fundamental e médio. Foi minha professora de inglês e sabe que eu não fui sempre boa aluna. Mas tu encontrar o que tu ama e que tu gosta, o estudo vem como consequência de tu querer entregar algo melhor, né? E dentro lá do site da CrossFit a gente tem esses artigos e cada vez mais eles incluem aspectos de saúde mental, né? Eu só fui olhar mais para essa parte porque a minha esposa, que é da área da saúde também, que ela é assistente social, ela fala muito sobre questões de saúde mental, né? E muitas vezes eu achava que saúde mental era outra coisa. Eu não entendia direito esse termo, né? E entender que pra gente o que é básico, pra gente não entrar em questões técnicas de saúde mental, o que é básico é a gente encontrar equilíbrio na nossa rotina, porque a gente sabe que vai ter picos de estresse. É impossível o ser humano estar sempre feliz, isso não tem como. Então, como que a gente também encontra picos de felicidade? E o nosso objetivo dentro da Grau tá dentro da nossa visão é entregar durante aquela 1 hora um momento bom para a vida daquela pessoa. E isso tem um pouco nosso, né, que é o que a gente entrega, mas também tem um pouco da pessoa. A gente tem que se encontrar no meio. Às vezes, por mais que tu tenha toda a tua intenção de estar entregando algo legal ali, tem uma vibração diferente no que a pessoa está trazendo, do dia dela, do momento que ela está vivendo, que a gente também entende que não fecha e tá tudo bem, né? A gente percebe que, olha, eu sou responsável pela minha intenção e pelas coisas que eu trago, né? A gente tem um ambiente onde está sempre se dando feedback. A gente acabou de vir de uma reunião onde um professor dá uma aula e a gente faz a aula junto e depois a gente senta e conversa como foi essa aula e a gente está construindo um ambiente junto, o que não quer dizer que a gente vá acertar sempre, né? A nossa intenção é essa, mas a gente sabe que vão haver os nossos percalços ali, mas dentro dessa questão de saúde mental a gente também percebe um exagero, né? Volta para aquela questão da dose. Quando a pessoa ela encontra ali um ambiente acolhedor, encontra um ambiente que ela gosta, as pessoas que ela tá ali, ela tá feliz, aí ela quer mudar daquilo que ela tava para vir muito ali. Daí toda a vida dela, toda a expectativa de felicidade dela se torna ali. Ela quer treinar uma vez, ela quer treinar 2 vezes no dia, daí ela sai dali, ela quer ir para uma outra academia, fazer mais uma coisinha, e ela começa a associar a felicidade dela a isso, né? Como se aquilo ali fosse isso, só que isso não é sustentável. E aí volta para aquilo de novo da dose. Quando é que eu vou conseguir, durante a minha vida, manter essas 3 horas? Então, aquilo me fez feliz durante o período que eu pude sustentar. A partir do momento que a vida me cobra, chega um período de prova, ou chega um período de tu ter que entregar relatório no teu trabalho e tu não consegue mais, aí tu não tá mais feliz. De novo, quem é que criou esse buraco? Foi tu mesmo. Então, existe todo um trabalho que a gente vai observando, a gente percebe, ó, essa pessoa, ela tava vindo um monte, daqui a pouco ela desanimou, daqui a pouco ela nem tá vindo mais. Isso acontece, isso é normal. A gente percebe, a gente tenta estender a mão, mas existem pessoas que daí elas acham que o ambiente é que mudou. Sim. Que antes ela estava com um pensamento que aquilo era importante para ela, que aquilo, e agora a gente é que mudou, não foi ela. E a gente já viu isso tantas vezes, sabe? A gente tá no nosso 4º ano de grau, né? Na verdade, está indo para o nosso 5º ano de grau. Mas a gente também já trabalhou com isso antes. Até dentro do futebol isso acontece, onde o ambiente é maravilhoso, aí a pessoa quer trazer tudo ali para dentro, ela adora. A minha vida é isso, tira foto, a Grau é o melhor ambiente. Daqui a pouco... Mudou. Porque ela sempre aponta que os motivos pelos quais ela não deu continuidade são os outros, e são fases, e nunca né? é a própria pessoa. E são fases. A gente hoje em dia também tá mais maduro para encarar que é a fase que a pessoa tá. Talvez ela precisa mesmo ir para um outro ambiente, mudar os ares dela. E pra gente é importante que ela não pare, né, de treinar e deixar as portas abertas. O nosso meio inicial ali sempre vai ser o relacionamento. Se existe um relacionamento de confiança, vai ter resultado. Se existe um relacionamento onde eu tô só entregando um serviço, muitas vezes vai ter um resultado temporário.
porque ela não entende essa relação de confiança que tem que ter, né? Até dentro da área de vocês também. Se não há uma relação de confiança, a pessoa muitas vezes não fecha um negócio, não sente a vontade para perguntar alguma coisa. Para nós, da mesma forma, né? E a gente sabe que vai ter perfis que vão se alinhar mais a gente, e é ótimo, né? Porque é isso que a gente busca, mas a gente também tem maturidade suficiente para saber que não é todo mundo que vai pensar da mesma forma e tudo bem, né? Até a Maria falou que o site tem artigos, inclusive tem treinos todos os dias ali. E eu poderia olhar ali, que legal esse treino lá e fazer sozinha, né? Mas como eu vim da dança do coletivo, e eu acho que pós-pandemia a gente viu isso em evidência, assim, de forma enorme na nossa cara, né? Que o CrossFit era legal porque eu tava tendo acesso a outras pessoas. Mesmo a gente lá de máscara, com distanciamento, álcool em gel, coisa, a gente tava vendo pessoas olho no olho, sabe? Porque a gente passou aquele período só de casa e trabalhando de casa e só reunião virtual. Ninguém aguentava mais. Então, aí, muitas dessas coisas ficaram, né? Muita gente continua em home office. Muita gente continua atendendo a domicílio, às vezes. E aí, elas chegam lá, elas têm uma oportunidade de contato. Então, eu ainda tô trabalhando mais com as nossas mamães, novas mamães agora. E o que elas mais adoram é chegar no box de volta e, nossa, tô vendo de novo a galera, sabe? E esse contato é muito importante. A gente sabe que, claro, a nossa família é um bem preciosíssimo, mas quando a gente também pode sair, socializar... Trocar ideia e dividir uma barra junto, pô, é muito legal. A gente cria novos contatos, daqui a pouco, até mesmo vocês já conheceram várias pessoas no box, fizeram novos amigos, que até já trouxeram aqui, né? Sim. Teve o do Diego, eu vi também no podcast. E, tipo, a gente vai criando conexões. E isso é muito forte, é muito bonito. Até mesmo a gente poder treinar com os nossos filhos, né? É uma oportunidade única de saúde mental. Nossa, eu saí dali, nem fez meu PR, nossa. Mas, pô, daqui a pouco eu vi minha filha fazendo. Sim. E nos toca, né? Tipo, só de ver o teu olhar, às vezes, pra Duda, nossa, a gente fica toda arrepiada, sabe? É muito importante isso para saúde mental, porque a gente também estreita os laços familiares, né? Eu acho que esse comparativo é bem importante, porque é uma forma familiar de aproximação, lógico, mas também no meu caso, eu e a Duda, às vezes eu provoco a gente treinar juntas para uma motivar a outra, e eu sei um dia que ela não tá legal, e aí eu convido ela para ir. E naquele dia eu vou lá e dou um apoio. Pra e tal. mudar Então, o cria dia, uma né? conexão maior, porque é algo que eu sei que ela gosta. Então, favorece. Deixa eu só voltar num ponto aqui. A Mariana citou a CrossFit, que é a organização, né? Ela é americana, né? Isso. A base dela e tudo é nos Estados Unidos. Como que é? É uma empresa e ela quem regulamenta, ela quem supervisiona o CrossFit, que eu imagino seja uma franquia ali, que você paga por uma marca, né? Em todo o território nacional tem que ter essa licença para a utilização da marca, que eu imagino, tá? Eu posso estar falando besteira. E aí ela que regulamenta todas essas certificados. O L1, L2 são o quê? São certificados, são títulos. Como que é essa nomenclatura? Só mesmo para eu retornar nisso, Claro. já para pegar num outro ponto, falar na sequência. Assim, ó, a CrossFit, ela lá na essência é uma metodologia. Ele pegou movimentos funcionais e começou a trazer ele de forma variada para um grupo de alunos que ele tinha. Esse é o fundador, o nome dele é Greg Glassman. E começou a aplicar intensidade nesse treinamento. Começou a perceber que existia um resultado melhor dentro dessa intensidade quando aplicada em grupos. E o que dava intensidade é realmente a gente estar treinando em grupo. Inclusive, foi uma das coisas que a gente estava conversando hoje em reunião, né? Que eu posso treinar em alta intensidade eu mesmo, mas quando a gente está aqui em grupo e está treinando, aí, digamos assim, eu tô com vontade de parar, mas daí eu vi que a Raquel não parou, que tu não parou, a Carol não parou, eu não vou parar. Sim. Talvez eu pare um segundinho e já volto. Da mesma forma, tu viu que eu também não parei, então tu também não para. Então, isso foi uma coisa que ele percebeu trabalhando nesses grupos. E aí foi pegando outras pessoas que também se identificaram com aquele tipo de trabalho e falaram, eu gostaria de me associar a esse tipo de metodologia, como é que eu faço? Vamos, também coloca lá que isso também é CrossFit. Aí... Tem um ano de nascimento, vamos assim dizer, de criação da metodologia? Eu acho que é 2006.
Eu acho que é antes, 2001, 2002. A gente pode dar uma olhadinha para falar com... Mas é novo, Porque então. com algumas pessoas que mas sim. as duas datas elas batem assim, porque algumas pessoas que a gente vai trocando ideias sobre o CrossFit me disseram 2001, se não me engano, veio a ideia. Eu acho Sim. Registro, eu acho que é 2006. E 2007, 2006, 2007, parece que foi a primeira que chegou no Brasil, uma coisa assim. Não... Acho que é a origem, né, a metodologia, ali pelos 2000 e ali pelo 2006 vamos estruturar isso aqui como um negócio. E que eu acho que ele nunca, a pessoa que criou o Greg Glassman, ele nunca imaginou que ia tomar essa proporção. Por isso não era uma franquia e nem é a intenção. Não é uma franquia, continua não sendo, é uma afiliação. Então, tu se torna um afiliado, né? Porque tu acredita na mesma linha de trabalho, né? E aí, a estrutura disso tu paga uma afiliação. Hoje em dia, a afiliação já existe, ela mensal, então a gente paga um valor por mês para poder colocar lá que a gente é CrossFit. E aí a gente aparece no site, que o site ainda é uma coisa pouco utilizada. Acredito que hoje em dia eles têm novos donos, né? Foi comprado em 2020. E com esses novos donos e toda uma reestruturação maior de empresa mesmo, acho que isso pode ir mudando. Mas eles querem deixar o site mais forte, provavelmente, para que as pessoas... eu quero treinar CrossFit. Aonde que eu vou? Eu vou no site da CrossFit. Mas as pessoas não fazem isso. Elas colocam no Google. E aí aparece lá outros lugares que não são CrossFit, que vendem, às vezes, dizendo como se fosse, né? Que tem uma metodologia que não necessariamente é do CrossFit. Assim, o que eu posso te dizer? Hoje em dia, a CrossFit, ela oferece pra gente também treinamentos de reciclagem, digamos assim, onde todo ano a gente tem um summit, que, né, em qualquer outro ramo também existe, né, onde é um encontro de profissionais, a gente vai. Esse ano eu fiz parte de um em Goiânia, onde eu pude dar feedback para outros treinadores que estavam dando a sua aula em pequenos grupos, e aí a gente fechava depois do grupo, eu passava um feedback para eles, e foi muito legal. Então, te dá a oportunidade de ter essa reciclagem. E o que, pro aluno leigo, para ele que não sabe o que muda ser CrossFit ou não, ser CrossFit hoje é uma validação de que essas pessoas elas estão constantemente procurando melhorar, né? Desde que elas continuem indo também, porque não é uma obrigação. Tu paga a marca e pode ser que os profissionais daquele lugar nunca vão nessas reciclagens, nesses cursos, né? Não é uma exigência, né? Dentro do mesmo site, a gente tem lá, né? Find a box. Então, encontre um box perto de você. Tu coloca lá a tua cidade e vai aparecer todo mundo que é filiado na tua cidade. E também tem Find a Trainer. Então, tu pode ir e encontrar todos os cursos que a Raquel tem, todos os cursos que eu tenho lá nesse Trainer. É como se fosse uma listagem de todos os treinadores que tenha pelo menos nível 1 no Brasil e no mundo, né? Se tu coloca lá o nosso sobrenome, aparece eu, a Raquel e mais uma pessoa que a gente ainda não descobriu quem ela é, mas um dia, quem sabe. Mas a parte legal é de ver assim, esses são os profissionais que estão numa linha similar de pensamento. E não é mais certo ou mais errado. Hoje em dia, a gente sabe muito bem, tá bem claro pra gente o que é importante. É importante ter um profissional que continue estudando, que acredite que isso é importante para servir quem tá ali dentro, né? Não para, eu tenho uma licença maior que a da Raquel, eu tenho mais que o meu funcionário para mim e para Raquel. É tão importante para a gente ter quanto é para os nossos funcionários ali, para nossa equipe, né? Tanto que a gente tem outros 2 profissionais ali, o Gui e o Fê, que são de nível 2, a Ju e a Carol, que são de nível 1, e já estão fazendo seus movimentos para ir para o seu nível 2. E temos esse ambiente de constante busca e tudo mais, que é para fazer sentido aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu posso ter uma profissão que eu vou estar servindo os meus pais, né? Não, por que eu vou servir só meus pais? Eu vou servir os meus pais em um ambiente que vai estar em volta deles. Ali a gente tem amigos, a gente tem familiares, eu tenho ex-colegas de colégio, a Raquel também, ex-colegas de futebol de muitos anos atrás, e a gente construiu uma nova família ali. A gente vê pessoas como vocês muito mais que algumas pessoas da nossa família. Até porque se assemelham os pensamentos, a gente se assemelham às atividades, né? E o CrossFit... dentro da nossa proposta do que é a Grau, né, pra gente e para vocês que são alunos parte da nossa comunidade, é criar memórias. Então pensa quantas vezes tu te sentiria confiante e segura para vou me inscrever num campeonato, vou me expor.
Porque é uma exposição de risco e é uma exposição desde foto, desde potencial de se frustrar. Não deixa de ser uma exposição, mas eu me sinto confiante e segura com esse pessoal para passar por isso junto com eles, né? E a nossa proposta é essa mesmo. Não, vamos junto. Eu não tô só te colocando nesse estresse sozinho. Eu vou junto contigo. Todos os nossos profissionais fazem a aula do dia, treinam junto com vocês, né? Sempre vêm ali os professores também treinando, não fazem outra coisa. Então, aquilo que eu recomendo para ti, eu também faço, né? E não fica algo incoerente, né? É um ambiente que eu digo assim com muito gosto, assim, que é um ambiente muito bom de se viver. É muito bom acordar cedo de manhã para ir lá para Grau, né? Eu tenho a minha turma das 6 da manhã, que eu adoro dar aula para eles todos os dias. E também gosto de todas as outras turmas, mas eles são a turma que eu dou aula de verdade, né? E já faz alguns anos. Saber quais são as lesões, saber quem é a família deles, saber se eles se formaram esse ano, se eles se casaram esse ano. Tudo isso é algo que a estrutura da CrossFit nos deu. Então, eu acho nada mais justo do que pagar uma filiação para alguém que criou toda essa estrutura para que eu vivesse o meu sonho. E eu vivo ele todos os dias, né? Não, e dentro dessa ideia lá a L3, a L1, L2, L3 é um certificado, não é isso? E vocês, então, são as 2 únicas irmãs, né, do Rio Grande do Sul, tem L3, do Brasil, L3, e já está para ser confirmado que são as 2 únicas irmãs do mundo com L3. Nossa, fiquei arrepiada agora. Minha mãe tá bem faceira. É Dia das Mães, né? Não é pouca coisa, né? E como é pouca coisa, é muita coisa, na verdade, né? E como é que é trabalhar juntas? Explica para nós, empresárias, tem seus altos irmãs. E baixos. Sempre. Vocês dividem alguns papéis? Como que funciona na prática? Eu acho que cada vez que a gente vai dando passos, a gente foi descobrindo coisas, porque somos empresárias, né, ou empreendedoras de primeira viagem. Na nossa família, tinha mencionado para vocês, temos na grande maioria professores e funcionários públicos. Então, não se tinha muita referência de donos de negócio. E tudo está sendo tentativa e erro, né? Tenho o que me ajuda muito, tem um contador que eu posso perguntar as coisas e não me sinto burra ou com medo de perguntar as coisas para ele, né? Eu tenho tranquilidade para perguntar e ir descobrindo e melhorando os nossos processos. Na área administrativa, eu sou formada em administração, né? Na verdade, eu não sou formada ainda em educação física aqui no Brasil. Eu tenho um mestrado em educação física na área do futebol, mais voltado para desenvolvimento de treinadores. E quando eu tentei validar esse mestrado aqui, eles pediram a graduação, né? E aí eu não consegui fazer a validação por completo, então eu comecei de novo. Eu estou no meu 6º semestre de educação física, a Raquel já é formada em licenciatura e bacharelado, então ela que puxou mais desse bonde, ela é responsável técnica desde mais do início lá com a gente tem a nossa outra responsável técnica, que é a Carol, então eu fico de manhã com outra responsável técnica, né? E a Raquel é a responsável técnica da tarde. Querendo ou não, a gente tem um mesmo box, mas de manhã é uma equipe, à tarde, noite é outra equipe, e são muito similares os trabalhos, porque a gente anda numa mesma linha, a gente tem até nessas as certificações graças a isso, mas na parte administrativa eu é que tomo mais conta, tenho ajuda da minha mãe também e da minha esposa com várias coisas, porque sempre na parte administrativa parece que nunca termina, né? Tu sempre tem coisa para fazer, agora eu terminei isso, tá? Agora tem mais 5 coisas para fazer, beleza. Mas hoje em dia eu tenho menos ansiedade, assim, sabe? Com relação a esses papéis de administrativos, porque dentro da nossa família sempre teve uma questão ética de trabalho muito forte, né? E com muito orgulho eu digo isso dos meus pais, assim, que sempre foram muito exigentes também, né? E acaba que transferiu essa exigência toda pra gente. E sempre quis fazer tudo muito certo, assim, sempre, não, isso tem que bater, tem que se encaixar nesse quesito e nesse quesito, fazer a licença disso, fazer a licença daquilo, né? Ter alvará disso, alvará daquilo, beleza. Vamos atrás, né? E a Raquel cuida mais da parte técnica ali, desde o treinamento dos nossos professores até a contratação. Hoje em dia a gente não tem mais tanta contratação, porque a gente já tá com uma mesma equipe já faz um bom tempo. Tu sabe quanto tempo faz que a gente tá com a mesma equipe? Aqui, na verdade, com a entrada oficial, retorno oficial do Gui foi desde novembro. É, que ele nunca saiu, ele teve só diminuição de horas e aumentou de novo o número de horas, então
Faz muito Já tempo faz um que a bom gente tempo. não tem, e que é uma raridade dentro do meio Isso dos é muito boxes de bom. crossfit, né? Cria uma confiança. Com certeza, e é tão familiar que se a gente for ver, a Ju mora a menos de 2 km do box, se eu não me engano. E era aluna, né? Antes Era de aluna. trabalhar com nós. O Felipe também era aluno e mora muito perto do box também, menos de 2 km. Eu e a Raquel moramos a menos de 2 km do box. Acho que a pessoa que mora mais longe é a Carol e deve dar uns 3 km dali do box, né? Hoje a gente também tem o Rafinha que está se introduzindo ali como um trainee também, mora pertíssimo do box e acaba sendo uma coisa que aproxima também uma comunidade local, que é um dos objetivos do CrossFit, né? Ao longo do tempo, a vida vai passando e tu nem conhece teus vizinhos. Aí a gente tem um lugar onde muitas vezes já aconteceu da aluna dizer assim, tu não mora na frente da minha casa? Ah, sim, é tu. Os dois moram um de frente pro outro, nunca tinham se falado, os dois moram lá há 5 anos. E não se falavam. Já aconteceu no mesmo prédio, no mesmo corredor, na porta da frente, as duas com o mesmo nome. E delas, nossa, acho que eu recebi uma encomenda por engano pra ti. Tu também é Brenda? Sim, que legal. Que loucura, né? Então, tem todo esse poder de aproximação que tem dentro de uma aula de CrossFit, de uma estrutura, que a gente é muito grato por viver e esse poder compartilhar com aqueles que também pensam de uma forma similar, né? E como eu disse, a gente sabe que vai ter pensamentos diferentes. Eu não vejo, tipo, outro lugar que é mais focado em desenvolver pessoas para competir como errado. É só bem diferente da nossa mentalidade. Eu já vivi isso e não foi sustentável para mim. Por isso que hoje em dia eu não curto tanto. Mas eu não digo que lá tá errado. Lá é o que é certo para eles, o que dá certo para a comunidade deles, né? E a gente vive dentro daquilo que funciona bem pra gente hoje, né? Eu tenho uma pergunta para vocês duas, assim. A gente já falou ali dos efeitos todos da atividade física, do CrossFit, enfim. Só que alguns vão se tornando atletas de competição, seja mais voltado do CrossFit, tipo games, a gente pode explorar isso, ou levantamento de peso, né? Que é uma modalidade que cresceu bastante. Só que aí, por exemplo, vocês fazem aquele trabalho do treinamento, né? De ensinar, de capacitar, de evolução, o progresso, o processo, né? Respeitar o processo e evoluir. E quando chega, por exemplo, o ponto que um dos alunos ali, ele quer participar de um LPO, ele quer participar de um campeonato, seja qual for, e ele vai e perde, e se frustra. Vocês têm uma forma de lidar com essa frustração para que isso não iniba ele de voltar a treinar, de como vai ser essa resiliência, como que ele vai passar por isso, vai contornar isso, porque às vezes ele projetou aquilo para ele, né? Chegou lá, participou, perdeu, era algo que ele queria muito, porque já vai trocar faixa de idade, vai mudar, e era aquilo muito que ele projetou. Se frustrou, como que vocês no dia a dia trazem esse cara para o jogo de volta? Eu acho que, pelo exemplo do LPO que tu trouxe, a gente tem as aulas, né, individuais de LPO, e a gente tem o Gui, que curiosamente é meu esposo, né, mas enfim, ele é especialista dessa parte, ele já viveu de campeonato, assim, do LPO há muito tempo, ele é bem apaixonado. Mas o que eu acho bem importante é que quando a pessoa realmente tem um objetivo específico, ela também cria contato com alguém mais dessa área em específico. E essa relação que desenvolve confiança, né? E aí eu vejo que o quanto é importante essa relação treinador-aluno ser um pouco mais próxima mesmo de confiança para esse processo também. Olha, nós temos a chance de dar tudo certo e nós temos a chance de dar tudo errado. E assim como uma doença, algo que possa ser uma lesão, né? A gente também trabalha com prevenção. E eu acho que isso é um cenário que tem que vir desde antes. Se não deu, claro, a gente daí continua depois num processo de, pode não ter dado agora e não, talvez pela idade não vai dar no que vem, mas a gente pode olhar para um todo, né? Que é o que a gente fala da nossa mentalidade dentro da Grau. De olhar do quanto aquela potência que esse esporte me trouxe, força que esse esporte me trouxe, vai me ajudar no meu decorrer da minha vida. Então é um processo também de que exige muito mais confiança e relacionamento, até mais do que argumentos, assim. Mas de tentar olhar para as habilidades ali definidas como algo que vai nos dar outras qualidades de vida no decorrer da vida mesmo. Porque no processo todo de preparação, ele teve tanta evolução que muitas vezes não enxerga, né? Só olha lá no resultado
perdi, me frustrei. Mas ele teve tanto... A gente fala tanto aqui, eu e a Carol, com vários convidados que nós já tivemos explorando, assim, o sucesso, ele é nada mais do que a sequência de vários fracassos onde você aprendeu com cada um deles. Não se atinge o sucesso sem ter pequenos fracassos. E muitas vezes, assim, ao longo de todo o processo de aprendizagem, ele colecionou tanta coisa legal e que a derrota... Não vou dizer derrota, não é um olhar pessimista, mas não atingir o objetivo que ele esperava, talvez frustra de uma forma tão grande que não enxerga o progresso que ele teve durante o percurso. E alinhar a expectativa. Acho que o que a Raquel falou é mais ou menos isso, ó. A gente tem isso que pode acontecer de bom, de positivo, mas a gente também tem essa opção aqui que não é tão legal agora, mas futuramente. É do professor também saber olhar, tipo assim, se essa pessoa talvez não está demonstrando capacidade de saber lidar com a frustração, caso não dê, talvez não seja melhor a gente não se expor. Porque eu gosto de trabalhar de judge em campeonato, acho muito legal, acho que é uma oportunidade, às vezes, de tu estar assistindo coisas de camarote ali, né? E contribuindo também com eventos da volta para, enfim, para ter pessoas capazes, habilitadas a realmente dizer esse movimento não valeu. E é assim como pro CrossFit, às vezes a pessoa entra lá, nossa, meu Deus, também no rap, eu vou xingar um monte de judge aqui. Não, sabe, se não tá também disposto a daqui a pouco ser avaliado, talvez não seja melhor não se inscrever, sabe? Mas por essa relação que tu tem que ter tão clara com o teu treinador, de Maria, quero me inscrever nesse campeonato aqui, tu acha que eu tô pronta? E acho que é aí que tá um momento de confiança, de relacionamento, onde tu vai dizer, acho que é legal, acho que tu tá te movimentando bem, acho que vai ter tudo pra dar certo, mas a gente tem que estar com a expectativa bem alinhada, de que pode ser que tu se movimente muito bem e não ganhe, e tu saia com, talvez, fotos e vídeos lindos, né? Mas, enfim, alinhar as expectativas, o que tu tá esperando, tá querendo ir lá pra ganhar mesmo, só isso que importa, ou a experiência. Tudo volta para esse alinhamento de expectativas, né? Quando a gente pensa lá sobre o que se uma pessoa teve sucesso ou não, tem que partir primeiro para definir o que seria sucesso para cada um. Porque sucesso para um é diferente de sucesso para outro, né? Eu posso falar dessa questão de frustração dentro do esporte, exatamente que já vivi, né? Já vivi isso dentro do futebol, no sentido de tu criar expectativas altas para como que vai ser a tua vida. E aí a vida foi legal até ali fazendo... tive toda uma vivência, né, do futebol, de um padrão e de uma estrutura que eu nunca vi aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? De ter um vestiário com coisas com o teu nome, ter a tua camiseta com o teu nome, ter mais de 2, 3 tipos de uniforme com o teu nome, ter patrocínio para chuteira, para isso, para aquilo. Pô, uma vida demais. E mesmo assim, algumas pessoas perguntaram assim, o futebol não deu certo para ti. Não deu certo pra mim? Talvez no momento que eu tava na depressão, eu também tava pensando assim. Mas a partir do momento que eu vi que foi o futebol que me levou até os Estados Unidos, eu fiz o meu ensino fundamental, meu ensino médio, tudo com bolsa. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma graduação e um mestrado. Eu fiz 2 graduações nos Estados Unidos, né? Fiz finanças e fiz administração. Tudo com bolsa. E o futebol não deu certo pra mim. Por isso que a gente tem que estabelecer o que é certo, o que é sucesso pra mim, né? Hoje em dia, sucesso pra mim é ter o meu final de semana livre pra fazer as coisas com a minha família, com os meus amigos. E antigamente, o meu trabalho dentro do futebol, que eu tinha colocado quando eu trabalhava, né? Estudava pra ter, sei lá, o meu mestrado no futebol. O sucesso pra mim era trabalhar num time profissional. Aí consegui um emprego que era tudo que eu queria. Tava trabalhando num time com estrutura, um salário legal. Não tinha final de semana. Eu trabalhava de segunda a segunda e sempre nos horários que meus amigos estavam fazendo as coisas. Aí eu não tinha amigos. Então a minha vida se tornou trabalho, mas eu não percebi que eu tinha pedido isso, né? Aquela história de cuidado que tu pede pra Deus, porque vai vir. E aí veio. E aí eu não tava feliz de novo. Então, eu tive o lado contrário, de que as coisas que eu queria sempre dava certo, aí eu não estava feliz igual. O ponto de vista ali, né? De que forma que você enxerga o que está acontecendo ao seu redor. E às vezes é isso, porque a gente é levado a ter essa expectativa de que sucesso é isso. Aí tu vai lá e alcança. Se tu alcança, tu não tá feliz. Se tu não alcança, tu não tá feliz também. E aí o que te faz feliz? Né? Então, depende muito do background, assim, do que a pessoa estabelece para a vida dela, o que traz felicidade para ela.
Hoje me traz felicidade eu trabalhar no final de semana porque eu quero. Eu gosto de eu me colocar lá, não, esse final de semana eu que quero dar aula, sabe? Não, eu gosto de nesse dia, se não essa aula, eu quero estar lá, sabe? Eu quero estar como aluno também. Ter esses momentos de escolha que te dão felicidade e saber o que te traz felicidade, né? Foi em dezembro, né, que a gente teve aquele campeonato na Grau. De dezembro. Isso, de trios, né? E daí fomos lá, eu e mais 2 colegas, nos inscrevemos e chegou no dia do campeonato, a gente olhava os outros trios, né? Falava, cara, ferrou. Que a gente vai aprontar nesse campeonato aqui? Os caras tudo já há anos, e os caras, eu olhei, meu Deus. Aí nós combinamos, aí o que era o nosso desafio? Nós combinamos o seguinte, olha, nós vamos dar o nosso melhor aqui, e a nossa ideia não é primeiro lugar, segundo, é dar o nosso melhor dentro do tempo que está estabelecido. Nós vamos zerar o cronômetro ali, nós vamos, dentro do tempo nós vamos entregar. E foi. Tudo bem, foi ali para os últimos momentos ali, mas entregamos dentro do tempo que foi estabelecido. Essa foi a nossa vitória. Nós não saímos, nenhum dos 3 ali saiu frustrado como derrota, perdedor. Não, a gente sabia que não era uma questão contra os outros caras que estavam lá. Era nós com nós mesmos, entendeu? Vamos entregar dentro do tempo que tem e tá ótimo. Acho que isso é um ponto bem legal, que a competição, ela vem muito com a competição com o outro. Sempre aquele comparando com o outro. Mas, na verdade, eu vejo um ponto bem positivo no cross, na minha opinião, que é o comparativo contigo mesmo, a tua evolução. Então, tem um aplicativo lá que a gente usa, né? Os alunos utilizam, acho que é legal vocês falarem, dessa metodologia onde a pessoa enxerga a sua própria evolução. Não fica, eu quero ser melhor que o fulano. Não, Excelente. Eu quero... Então, acho que eu gostaria que vocês falassem sobre essa motivação que vocês levam. E é interessante o acompanhamento pelo aplicativo, só que o que vocês levam no dia a dia lá é muito mais importante do que, claro, o próprio aplicativo. E essa questão tem... Se as pessoas pesquisarem, né, e as pessoas que estão mais dentro do CrossFit, elas vão ver que existem algumas... uns draminhas, assim, de porque devia ser organizado de certa forma, porque a CrossFit deveria ser organizada de certa forma para esses campeonatos amadores. Mas o objetivo do CrossFit não é esse. Então, seria incoerente criar um parâmetro para isso, para aquilo, dentro das propostas das competições. A única competição oficial mesmo que a CrossFit abre para todos é o Open, né? Que o Open já diz, é um aberto e todo mundo vai lá e pode competir. Eu faço a prova aqui, vocês fazem prova ali na Grau também. O pessoal aqui de Porto Alegre está fazendo aqui em Porto Alegre, o pessoal que está lá no Alasca faz lá no Alasca, na China, e está todo mundo fazendo a mesma prova. Não para que a gente tenha um comparativo com eles, mas para que a gente tenha a mesma dose, né? No sentido de eu me pôr à prova da mesma forma. E o meu ranking, ele tem um ranking mundial? Tem, mas o que é interessante de ver é como que eu me posiciono nesse ranking ao longo do tempo. Então, volta para aquilo que eu falei de desenvolver um ser humano ao longo da vida. Pensa, hoje eu tenho já 8 resultados, né, de 8 anos competindo nesse Open, que é eu contra mim mesma sempre. Que é a competição interna lá, a gente faz dentro do box de uma forma segura, a gente coloca os nossos profissionais a dizer os parâmetros, né? E é uma forma muito divertida, cada final de semana a gente se junta, a gente promove saúde, promove o fitness, né? Como a gente faz uma celebração do fitness, é isso que a gente coloca, tem até uma frase que o cara que desenvolveu as provas falou, né? Que é uma comunidade que celebra o esforço e a dedicação. Então, a gente está celebrando... Tu tá ali se dedicando para ti mesmo, para tua saúde, para tua família também. Porque se tu tem uma boa saúde, tu vai dar menos trabalho para teus familiares, né? Tu vai ser um profissional mais produtivo também e vai ser mais feliz. E é isso que se quer de verdade, né? Então, o Open é a única competição oficial da CrossFit exatamente com esse objetivo de voltar para dizer, a gente tá se comparando com a gente mesmo ao longo do tempo. É isso que importa. Falando sobre isso, nós estamos mudando até... Não é mudando, né? Mas só realinhando aquela coisa de empresa que tu vai percebendo as coisas e vendo o que é importante pra gente ao longo do tempo. E a gente chegou a fazer esses testes de competições onde a gente abre para pessoas de fora ou abre ali mesmo para ali para dentro. E a gente percebeu, conversamos, eu, a Raquel, a minha mãe e a Priscila, né? Onde a gente viu, eu acho que isso não tá mais fazendo sentido, onde a gente faz competições abertas. Nem sempre a experiência está sendo positiva para nossa comunidade. Então, a gente vai mudar um pouco
a forma que a gente está estabelecendo aí os nossos eventos pro próximo semestre e para o próximo ano, provavelmente, onde cada mês a gente vai ter um evento interno. E ele é um evento para a comunidade, para os alunos que já estão ali, seja ir ali no Capão, onde a gente pode fazer alguma coisa do lado de fora, seja a gente levar os remos para algum lugar e também fazer alguma coisa ocupando os espaços públicos ali e vivendo um pouco do lado de fora, né? Não só dentro do box, mas criando experiências, fazendo o pessoal interagir, não só com esse objetivo de competir, mas principalmente com o objetivo de colocar a sua saúde à prova, né? Eu coloco a minha saúde à prova fazendo outros esportes, às vezes, fazendo outras atividades que estão fora só de um treinão ali, né? Tu trouxe aquela pergunta sobre como que eu sei que eu melhoro ao longo do tempo. Uma das partes mais importantes dentro do CrossFit é a gente ter como observar, como medir e como repetir alguma coisa. Então, eu só sei que eu melhorei um teste de sangue, por exemplo, se eu vou comparar ele à última vez que eu fiz. Se eu melhorei ou se eu piorei. Sim. Da mesma forma, a gente fala dentro da área do CrossFit. Eu só vou ter como saber se eu melhorei algo se eu tenho com o que comparar. Por isso que a gente registra os nossos resultados. Ontem mesmo falei sobre isso para minha aula dos Masters, né? Porque a gente tem dificuldade de ver o tempo e tudo mais, o pessoal Master. Mas eles têm que entender primeiro por que a gente quer ver esse tempo, por que a gente quer registrar, para aí sim eles buscar olhar. Porque aí, agora que eu entendo o porquê, aí sim eu faço, né? Isso para todos nós. Se tu entende o porquê das coisas, tu faz com mais tranquilidade, lançar o resultado lá no aplicativo, né? Viu, seus cabeças? Vocês têm que lançar no aplicativo. Tem que lançar no aplicativo, não esquece. E é importante, esses tempos eu postei que eu estava estudando, e aí postei uma fórmula física, e o aluno falou assim, pô, vocês estudam física também? Sim, claro. E é por isso que esses dados são mensuráveis, né? É força, é carga, é repetições, é distância, é velocidade e é o tempo. Então, essas fórmulas, elas se juntam pra gente medir esse resultado. E que nem a Carol falou, pô, daqui a pouco eu fiz ali o meu Murphy. Nossa, eu levei 62 minutos. Aí, no dezembro desse ano, vai fazer de novo? Aí vai olhar assim, pô, né? Eu treinei esse ano inteiro, eu tenho que estar melhor que no passado. E a gente corre contra o relógio pra gente vencer nós mesmos do passado, né? Nossa, mas eu quero bater o tempo da Maria. Primeiro, eu bato o meu, né? Depois eu vou pensando, nossa, vou competir com ela. Vai ser um prazer fazer isso do lado dela, competir comigo mesma, mas do lado dela ainda. Não, você falou várias análises que tem que ter, a física, isso, porque o CrossFit ele envolve técnica, força e muito que eu vejo ali nas aulas ali, respiração, né? Então, a gente se engana muito, acha que um fortão vai chegar lá, ou um magrinho. Eu vou até citar uma aula que eu fiz uma vez, que eu não me lembro qual era o movimento, só sei que foi bem no início, e era para colocar o peso na barra, né? E eu pensei assim, eu olhei para o lado, tinha um baixinho, magrinho, e ele colocou, sei lá, 80. Eu falei, eu não vou fazer menos que ele, né? Eu não vou fazer menos que ele. Então, eu tava do lado... eu vou ter comparando com o outro. Eu me comparando. Eu vou ter que me igualar, não vou ficar por baixo, né? Aí eu igualei o peso dele aqui, coloquei... Ele jogou lá pra cima, a barra minha nem subiu. Porque tudo bem, a gente olha, o cara é magro, mas ele tem técnica. Uhum. Ele fez todo um progresso, todo o processo todo onde ele aprendeu o movimento do corpo, como que explode isso, tudo que vocês falam nas aulas, mais a respiração, mais a força que ele tem. Então, assim, é surpreendente quando a gente vê as meninas lá. Tem uma menina lá que magrinha, pequena, porra, mas que ela faz peso ali que eu fico assim, cara, como pode um negócio desse? É absurdo. Então, assim, lógico, se é assim, você não pode olhar só mesmo o peso, a força, que muita gente acha que é isso. Eu vou pro CrossFit porque é muito peso. Assim como é legal ver os pesadão fazendo ginástica, né? Não é só os magrinhos levantando peso. Tem os ginásticos, né? Exatamente. Se tu for ver, é por isso que a gente escreveu lá na nossa parede pessoas comuns fazendo coisas incríveis. Porque isso também tem muito a ver com o papel do professor. É muito fácil trabalhar com quem sabe, né? É fácil a gente trabalhar com a Duda. A Duda sempre teve uma força e teve uma potência. Ela também aprende muito bem, assim, as questões de técnica. Agora, como que a gente trabalha com uma pessoa que tem mais dificuldade? A gente também tem o mesmo poder de professor? Ser professor de quem é atleta, é atlético também, né? Tem boas habilidades,
é mais fácil. É mais difícil, talvez, num aspecto que te desafia no motivacional, porque às vezes a pessoa tá super afim, às vezes ela não tá, às vezes ela acha que sabe mais que tu. Tem várias coisas que podem acontecer, Sim. podem. Mas eu digo no sentido motor, da gente provocar alguma mudança numa pessoa que tem muita dificuldade, isso é o nosso ganho maior. Perceber que aquela pessoa que entrou, a gente tem pessoas... É muito comum, assim, a gente até se emociona, assim, sabe? Tem um aluno... não vou falar nomes para não estar expondo ninguém, mas a gente tem um aluno que ele chegou lá, não conseguia agachar por causa de um acidente de moto no joelho, né? Hoje em dia, quando ele agacha, e agacha com carga, com qualidade... Teve um dia que eu olhei, o Fê e a Carol, a gente olhou pra ele, a gente tava os três emocionados. Porque é muito bonito ver que, tipo assim, tu mudou a vida da pessoa. Ela tá com 30 e poucos anos, mas com 50 ela vai estar agachando com qualidade, porque a gente continuou insistindo que tem como, vai dar certo, e vamos ganhar saúde e vamos junto que a gente abraça essa causa. Eu acho que um detalhe também que, daí falando um pouco da Raquel, é a percepção que eu vejo que ela tem, que eu faço à noite, que daí é mais o período dela. Ela consegue ter habilidades de perceber a percepção, se a pessoa tem força, se ela tem mobilidade, se não tem. E uma outra percepção muito forte, que é o encorajamento. Eu já vi várias vezes, até uma vez o Murilo estava numa aula dela, que ele era um dia de força, e aí ela veio com toda a motivação e ele fez. Então, tinha força. Então, eu acho que perceber isso também do aluno, da pessoa, tem técnica, tem força, tem isso, mas tá com medo. Então, Eu acho que isso é o mais legal mesmo, assim. Eu gosto de dizer que esse é um ponto forte meu, porque eu tinha muito medo de tudo. Nossa, meu Deus, eu completamente descoordenada quando comecei no CrossFit. Nossa, nasceu CrossFit. E eu tive muito medo de virar de cabeça para baixo. E eu tive muito... Nossa, eu olhava as argolas, nunca vou subir nessas argolas. E eu comecei no CrossFit usando madeirinha. E aí, tudo bem, entende? Não vou dizer, nossa, agora ela tá levantando muito peso. Também não. Mas a gente vai evoluindo com o tempo. E aí eu percebi o quanto outras pessoas tinham tanto medo quanto eu já tive, né? E é muito fácil daqui a pouco pegar e falar para uma pessoa ali, 17, 18 anos, vamos fazer isso aqui, virar de cabeça para baixo na parede. Mas é muito, eu aproveitando o Dia das Mães, né, falando até isso, mas até com mães é muito difícil dizer assim, vamos lá e se joga agora de cabeça para baixo. Pô, eu tenho 3 crianças em casa para cuidar. Se eu me quebrar aqui, quem vai cuidar dos meus filhos, né? Existe todo um medo. Essa caixa aqui, para ti é barbada, mas se eu pular aqui e me estribuchar, quem vai cuidar dos meus filhos amanhã? Quem vai levar na escola amanhã? Então, a gente tem que levar em consideração esses outros fatores, né? Que, tipo, a pessoa tá morrendo de medo de se machucar. E que ela tem um propósito maior. Só que se daqui a pouco eu dizer, não, azar, vamos lá. Eu não tô treinando pra vida, né? Deixa de ser funcional. Então, aos poucos a gente vai, vamos ganhar 1% aqui hoje? 1% aqui amanhã? Uns pouquinhos. Mas essa pilha que vocês colocam ali é muito boa porque faz a gente perceber que a gente é capaz de fazer muito além do que a gente imagina. Nesse campeonato, por exemplo, que eu citei, que era de trios lá, a gente estava contra o tempo, não contra os outros, mas contra o tempo, que é uma superação nós mesmos. Só que do lado de fora tinha não sei quantas pessoas lotadas do boxe gritando, vai, vai, vai. E você escuta, cara, lá de longe alguém gritando o seu nome, né? Murilo, vai... Porra, é comigo. Aí tá lá, eu vou na parede, jogo uma bola de 200 quilos, que 50 vezes pra cima, e tem que agachar e pular no chão mais não sei quantas vezes e saltar uma cara. Como que você não vai fazer? Vai fazer. Porque tem muita gente gritando, esperando que você faça. Não, eu vou parar aqui. Agora eu vou dar outro exemplo. E não vou fazer nada. Vai fazer esse mesmo movimento em casa sozinho. Quantas repetições? Vai sair 2 e aí desiste. É o poder da energia das pessoas, né? E como eu disse, é um privilégio pra gente poder ter a escolha de trabalhar com isso. Porque é todos os dias, né? A gente tem a noção que para vocês é 1 hora ali, né? Então a gente tem que entregar, porque aquela 1 hora é a dose de vocês. E no nosso próxima entrada, a dose tem que estar de novo. Então, ali a estrutura que a gente tem, nenhum professor dá mais que 2 aulas como titular, né? Eu dou uma aula às 6 da manhã, Felipe dá uma às 8h30, outras ao meio-dia. Carol dá às 7h15, a outra às 11h.
a aula das 10, que quando tem o Master, a gente... Muitas vezes é eu que dou, mas muitas vezes a gente divide. Até a gente vai sentindo a energia, assim, ver se não tá muito cansado, né? Para que a dose entregue também seja uma dose com tanta energia quanto tá sendo para as outras turmas, né? Mas acredito que cada vez mais a gente também se torna um ambiente onde o nosso desenvolvimento ele tá para entregar um ambiente legal para o pessoal trabalhar. Tu gostar de trabalhar com o que tu trabalha, identificar que aquilo te completa, te preenche e te faz sentir útil nesse planeta, né? Se amanhã tu acaba por ir embora, tu sentiu que não, até o último dia eu tava fazendo algo de útil, eu tava não só sendo útil para minha família, mas ali para os meus amigos e para a comunidade que eu tava servindo. Mas na medida que a gente percebe que a nossa administração tá voltada para esse ambiente ser legal para o colaborador, a gente também percebe que chega no aluno com toda essa entrega também, porque se ele está se sentindo bem, ele tem vontade de trabalhar ali, né? Logo mais a entrega também tem uma qualidade maior também. Infelizmente, a gente vai se encaminhar. Nossa, é, passou muito rápido. Eu até olhei agora pro relógio. Voa. É impressionante como que passa rápido, né? Meu Deus. Nossa. Olha o momento que a gente teve aí dessas mulheres aí que estão cada vez mais dominando. Eu falo assim, ó, a mulherada hoje... a gente não espera menos que isso, tem que dominar mesmo, porque vocês são infinitamente superiores aos homens, cara, é impressionante. A Carol muitas vezes tá no fogão, mexendo um arroz com o telefone aqui no ouvido, menina embaixo puxando as pernas, o outro filho fazendo tarefa, ela dando conta de tudo, falando com a mãe aqui no telefone. Sabe o que eu tô conversando? 10 metros de distância. Se eu for ali mexer, já queima tudo. Então, assim, vocês fazem 10 coisas ao mesmo tempo e bem feito. Agora, o homem não consegue fazer mal uma, né? Essas brincadeiras sempre existem do quanto vocês fazem e é uma satisfação enorme ter vocês aqui, porque a gente vem se conhecendo aí há um bom tempo, já quase 2 anos. A Carol mais com a Raquel, né? Mas você teve lá também. Lembra? Foi um pouquinho. Mas é uma satisfação muito grande ver o impacto que vocês geram na vida das pessoas, né? Agora tem kids, aí toda a galera nova, gente de campeonato, a evolução, tirando o CrossFit, utilizando para tirar ali de depressão, trazendo saúde mais para os masters, levar uma vida melhor lá no Tem uma rede de suporte também. Que nessa idade mais avançada, acaba que tu vai perdendo, às vezes, alguns colegas, né? Tu vai perdendo alguns amigos. E aí tu começa, muitas vezes, a pensar que o próximo é tu. E se tu tem uma vida funcional, tem saúde, tem bons níveis de saúde, tem tudo para viver uma vida bem. Então, a gente acaba se conectando com outras pessoas que também estão cuidando da sua saúde, né? E cria uma rede de suporte. A gente percebe que o que mais mudou foi aquela tua pergunta. Entre eles, o que mais mudou foi a questão da saúde mental. Eles entram de uma forma diferente do que eles entraram na primeira vez. Pensa, né? Uma pessoa de 60 e poucos anos entrou a primeira vez no box de CrossFit, parecia que estavam já querendo jogar uma bola nela gigante, assim, com medo. Hoje em dia já entra, já sabe onde é que tá o café, já conversa com a recepção, já chega, oi fulano, eu sou fulana, e assim vai, sabe? Ter percebido esse ganho também faz com que a gente se sinta realmente fazendo a diferença na vida das pessoas e não só colocando fotinho lá de que... Sim. Como se fosse Acho que é o que o Murilo falou, é o impacto que vocês geram. Vocês têm essa noção do impacto que vocês geram na vida, né, das pessoas. Acho que é legal, isso aí eu gosto... Eu comentei esses dias até com uma aluna minha que ela voltou agora há pouco de um acidente, que ela se machucou o joelho e tal. E aí eu falei pra ela assim, né, se chega a ter uma ruptura, alguma coisa ali, que daqui a pouco tu não consiga mais caminhar direito, tu vai, e se aconteceu na minha aula, tu vai lembrar de mim pro resto da tua vida. Toda vez que esse joelho doer, tu vai lembrar de mim. E toda vez que tu também sentir, tipo, nossa, meu joelho tá tribom, tu também vai lembrar de mim, né? E a gente sabe que são cicatrizes que não tem volta. A gente às vezes machuca, fica com uma cirurgia ali, aquela cicatriz, nossa, esse dia que fiz uma cirurgia no meu joelho. A gente não esquece, né? O nosso corpo grava. Sim, não, vocês podem ter certeza que se havia alguma dúvida da transformação que vocês têm, eu posso dizer em nome de todo mundo, né? Eu sendo bem audacioso, né? Posso dizer que vocês transformam e muito, podem ter certeza disso. E isso vai dos pequenos até
os Masters também, eu tenho certeza aí do quanto é impactante, não só vocês duas, mas já... a equipe inteira. Exato, isso aí, a gente expansiva aos demais professores que lá tem, são todos envolvidos com esse conceito, né? Eles são reflexo da liderança de vocês, então, óbvio que tudo isso que vocês implantam como um conceito, eles trazem pra gente nas aulas, independente se vocês estão ou não presentes. Né? Os exemplos em casa eram fortes, então a gente é nossa responsabilidade de passar adiante, a gente sente muito isso, assim, que foi um privilégio enorme. Às vezes a pessoa, mas é muito difícil se alimentar bem, é muito difícil fazer exercício, e a gente não diz que não é, né? A gente sabe que é, mas pra gente não deveria ser, porque a gente sempre teve exemplos fortes. Então, é mais difícil para quem não teve exemplo, para quem teve é responsabilidade. Gente, mais uma vez, obrigado, viu, pela presença de vocês. Vou deixar à vontade, fiquem à vontade para levar para o pessoal o recadinho aí de passar onde o endereço, o local, a rede social do box de vocês, para que todos possam procurá-las, né? E chamar a galera para treinar também, né? A gente, então, fica localizado em Canoas, na Avenida Sustena, 1619. A gente tem aula das 6 da manhã até o último horário é 8h50, quase 9. Mas vai até as 9h50. Todas as aulas são em grupo, tem 1 hora de duração, é composta, né, de aquecimento, aprendizagem e principalmente onde a gente coloca a nossa mecânica em jogo. E aí a gente está todos os dias ensinando bastante, se divertindo bastante, criando novas conexões. A gente tem nosso Instagram, @graucrossfit, GRAW, CrossFit. E também a gente tem o nosso site, que foi em partes inicialmente desenvolvido por mim, mas agora ele está mais atualizado ainda, graças a uma aluna queridíssima que está também nos ajudando bastante nas nossas redes sociais, a James. E é isso, acho que falei tudo. Isso, nossas aulas são compostas sempre com 3 professores, até 20 pessoas por horário. Temos também algumas aulas paralelas ali de especialidades, que são para dar reforço em áreas que a pessoa acredita que ela tem tempo para fazer, né? E a gente tem recurso para ajudar ela também a ir se desenvolvendo. E sempre fica o convite para a pessoa, além de vir ali para ganhar saúde ao longo da sua vida, para também trazer seus familiares, as pessoas são importantes na vida dela, para ganharem isso junto com elas. Fazer parte da nossa. Obrigada, viu? Maravilha, obrigada, gurias, foi muito bom. Acho que a gente vai ter que marcar um próximo, que é a nossa listinha aí. A gente não conseguiu cumprir todas as perguntas. Tem muita coisa. Gostamos de falar. Tem muita coisa. E agradecer, né, a você que ficou aí conosco nessa audiência. Está sendo tão legal, né, esses retornos que a gente está tendo aí de cada episódio aqui. Agradecer a cada um de vocês, tá? Pedir mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, tá? Ativa as notificações, curta, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, parentes, familiares e esteja aqui conosco cada semana acompanhando aqui os nossos episódios, tá bom? Mais uma vez, a gente da Contrate, né? Eu e a Carol, a gente tem a empresa Contrate Consultoria e Serviços Financeiros. Em Cachoeirinha fica o convite para que vocês possam nos visitar, né? Tomar aquele café conosco. Né? E a gente tem umas novidades aí para já startar nas próximas semanas de outros projetos profissionais que a gente tem também. É isso? É isso aí, pessoal. Obrigada por tudo. Até o próximo episódio também. A gente tem muitas novidades vindo, como o Murilo falou. Fiquem atentos. Entre no nosso canal, se inscrevam, compartilhem. Ative o sininho com as notificações. E tem também o Instagram, né, do nosso podcast, que é o showtefalar.podcast, tá bom? Siga a gente lá nas redes para acompanhar os cortes dos episódios. Clica lá no link da bio que vai direto aqui para o canal, caso você queira compartilhar com algum amigo, tá bom? Então acompanhe a gente nas redes sociais também. Mais uma vez, brigadão, viu, pessoal? Valeu, um abraço, obrigado.